Olá, geração forte! Estamos mais uma vez aqui com o nosso GFQcast, uma conversa descontraída, um bate-papo legal, bacana, edificante para as nossas vidas. Hoje nós estamos com uma expectativa aqui muito grande. Temos convidados especiais aqui conosco. Eu vou deixar aqui então para a pastora Juliana apresentar. Você fala um pouquinho, quem está aí hoje, pastora? Com muita alegria em meu coração e também olá a todos, né, que estão se conectando aí com o nosso GFQcast. Uma alegria estar nesse quarto episódio, né, do nosso trabalho. E a gente está com muita expectativa mesmo, porque os nossos convidados são muito especiais, um trabalho que eu admiro demais desde que conheci esse trabalho, a gente estava falando aqui, tentando montar quando que a gente viu pela primeira vez. Mas é com muita alegria, então, que a gente recebe a companhia Jeová Nissi. Eu vou deixar para eles mesmos apresentarem os nomezinhos deles. Então, nós estamos aqui com esses amados representando, né? Porque a companhia é gigante. Então, presente-se aí para a galera. Fique à vontade. Amém, tá bom. Olá, gente, é um prazer estar aqui também, muito obrigada pelo convite, é uma honra. Eu me chamo Candace, eu tenho 20 anos, eu tô na companhia, esse é o meu terceiro ano na companhia Nissi, e é isso, eu sou de São Paulo, E é isso? E é isso. Bom dia, pessoal, também uma honra muito grande, um prazer. Eu me chamo Thiago, também assim como a Candace, estou na companhia, esse já é meu terceiro ano, em outubro eu completo 3 anos, também natural de São Paulo, E é isso, a gente está aí fazendo parte dessa grande companhia, dessa grande comissão, né, através de espalhar o evangelho através das artes. Maravilha, Show. então, além, né, dessas informações, quem é o Thiago e quem é a Candaça? Um pouquinho mais, assim, o que motivou vocês a entrarem nessa missão, enfim. Bem novos, né? Super novos. Sim, nossa. É verdade, que a gente falou a idade dela, ela tem 20 anos, eu tô com 25, a gente foi com Super 18, novinhos. né? Sim, Então você entrou com 22 22 anos. anos. Você com 17 anos. com 18. 18 anos. Aham, que esse Legal. ano faz 21. E o que motivou vocês a entrarem nesse projeto? Eu acho que, quando a gente é missionário, eu acho que o Senhor vai montando, né? Uhum. Então, foi muito natural pra mim estar em missão, foi muito natural esse processo de me tornar missionária. O Senhor já tinha falado comigo sobre viver para o ministério, mas eu vim de uma realidade em que eu não tinha contato com missionários jovens, tipo, não existia isso. Os missionários da minha igreja eram as irmãs do Coque, Legal. que eu amo muito, um abraço para as irmãs do Coque, eu adoro. Mas eu não tinha essa visão de missionários e missionárias jovens que vão pro campo servir de maneira integral, então eu não conhecia isso. Então, quando o Senhor falou para mim que eu ia viver do ministério, eu achei que eu ia, sei lá, pregar ou cantar nas igrejas e tudo mais, mas era uma ideia um pouco abstrata ainda. E eu sempre conhecia a Companhia Nissi. A primeira vez que... Eu lembro que minha mãe fala, a primeira vez que foi Jardim do Inimigo na minha igreja, eu era uma bebezinha de colo. Então, eu cresci sabendo quem era o Jardim do Inimigo, ou quem era a Companhia Nissi, mas eu nunca tinha pensado em entrar, tipo, nunca, era algo muito distante pra mim, nunca nem tinha sonhado com isso. E aí, depois que o Senhor já tinha me falado que eu ia vir pro ministério, que eu lembro que eu sentei na mesa, eu conversei com os meus pais, eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu falei, gente, não vou fazer faculdade, não vou começar. E eu até então queria, desde muito nova, eu já era muito decidida, eu sabia exatamente o que eu ia fazer de faculdade, sabia exatamente quais iam ser os meus planos. Psicologia, que eu ainda sonho em fazer, um dia irei fazer psicologia. Então eu já tinha tudo programado e do nada eu falei pra eles, olha, acho que eu não vou começar a faculdade, acho que o Senhor tem falado outras coisas comigo, eu quero viver do ministério. Que legal. E aí meus pais são pastores e eles me apoiaram muito nessa decisão, acho que Deus já estava trabalhando assim, eles também, no coração deles. E aí eu fiquei 1 ano me preparando pra alguma coisa que ia vir. O que ia vir eu não sabia, mas eu tava me preparando, então comecei a cursar teologia na minha igreja, eles têm um curso muito bom de teologia, aí comecei a fazer alguns outros cursos à parte, comecei a me preparar, enfim, e aí quando foi no segundo semestre do ano seguinte que eu terminei a escola, a Companhia Nissi foi na minha igreja, e era muito comum, assim, a Companhia Nissi sempre ia na minha igreja, e aí um dos missionários falou pra mim, olha, você tem a cara do instituto, acho que você deveria fazer. O instituto era a nossa escola de missões, a gente tinha uma escola de missões até pouco tempo atrás, e aí eu não conhecia
nada sobre. Apesar de conhecer a Companhia NC há muito tempo, eu não sabia da existência dessa escola de missões. Aí cheguei em casa, fui pesquisar, eu vi que batia exatamente com o que Deus estava falando comigo. Eu sempre tive um coração muito missionário. Meu coração sempre foi voltado muito para isso. Antes de eu saber o que era missão, o que era ser missionário, meu coração já era muito voltado para isso. E aí eu vi lá, Instituto NC de Missões. Acho que no mês seguinte abri as inscrições, me inscrevi, comecei a orar muito. Falei, cara, se for da vontade de Deus, eu vou. E aí eu achei que o que aconteceu? Eu ia pra escola de missões, passar 5 meses lá, que é integral também, então você vai e fica lá. Ia passar os 5 meses lá, ia me capacitar a voltar pra minha cidade, fazer a minha faculdade e servir pro ministério de alguma outra forma, ajudando a minha igreja local e tudo mais. Aí quando foi meu primeiro mês lá, o senhor falou que eu não ia voltar pra casa tão cedo. E aí foi isso, aí esse é meu 3º ano na companhia. Poxa, legal. Uhum. E você, Thiago? Eita. Acho que para poder pensar tipo, nessa questão de motivação, preciso compartilhar um pouco também da minha história, assim como foi da Candy. Claro. Também nasci num lar cristão, né? Nasci também num pais cristãos, sempre com princípios, valores. Só que ao longo da minha adolescência, isso foi se tornando muito vago, né? Foi me perdendo, não tinha tanto um acompanhamento tão presente. E acabou que, para mim, o relacionamento com Deus era algo muito distante. Era algo, tipo, muito eu no banco, ele lá fazendo as coisas através de pastores, através de líderes, assim por diante. Eu já não tinha esse desejo do envolvimento com ele ou com o reino, assim por diante. Só que na minha adolescência para a juventude, já para o começo da juventude, eu entrei em depressão. Tive uma depressão ali a partir dos meus 15, 16 anos. E aquilo foi me consumindo. Até que eu lembro especificamente do dia, né, em que eu tinha decidido assim, a acabar com tudo. E o Senhor me resgatou, assim, naquele dia. Eu falei assim, quem que é esse Deus? Porque eu vivi, né, ouvindo falar sobre ele, né, o Deus dos meus pais, o Deus ao qual nós servimos numa igreja, mas eu não tinha relacionamento com ele. Tua experiência faltava. Foi uma experiência que eu olhei e falei assim, existe realmente alguém assim que cuida de mim, que me ama. Legal. E aí em 2019 foi muito especial, tipo assim, logo depois assim desse acontecimento, teve uma ministração da Companhia NC na minha igreja. A peça era Casa, eu ainda lembro. Inclusive quem ministrou na minha igreja foi o mesmo que chamou ela para a companhia, o mesmo missionário. Legal. Vocês não eram da mesma igreja, então? Não. Se conheceram lá. Era de outra cidade. Legal. E aí a peça ela tinha um momento muito específico em que ela era uma peça interativa, então ela chamava uma pessoa da plateia para poder fazer parte da peça e eu fui o sortudo da vez. E aí, o que acontecia? O personagem era todo traumatizado, todo ferido, todo machucado, ouvia falar da igreja, mas não se relacionava com ela. Poxa. E aí esse personagem, ele tinha várias marcas no pulso, no braço. Esse personagem, aí o missionário foi, me chamou, e qual que era a minha função na peça? Eu tinha que passar um remédio nas feridas do personagem. Uau. Naquele momento o senhor estava falando comigo, não é você que está tratando as feridas dele, sou eu que estou tratando as suas feridas. Uau. Aquilo foi um marco, assim, porque me meteu tudo o que tinha acontecido meses antes, e aí o senhor firmou uma palavra no meu coração, eu quero te usar para amar como eu estou te amando, eu quero te usar para amar como eu te amo. E essa é a palavra que tem me norteado, assim, desde o começo da companhia, amar como um dia ele me amou. Peguei o contato desse missionário em 2019, continuamos conversando, ele foi me acompanhando. E em 2022, eu entrei para a Escola de Teatro, né, que é a Bezalel, que fica lá em São Paulo, agora a Escola Belas Artes NC. E estava focado só em aprender a fazer um teatro com excelência para o Senhor. Essa até então era meu foco. Só que os professores que fazem parte da escola são missionários. Comecei a conversar com eles, comecei a ter mais amizade com eles, comecei a entender como era a missão da Companhia NC e falei, é isso que eu quero. E pensei comigo, vou terminar o curso de teatro e depois viro missionário. Só que foi muito doido, porque assim, no primeiro ano que eu estava nessa escola, eles contaram comigo para poder fazer uma ministração, uma participação de uma peça. Aquilo foi queimando no meu coração. Eles já sabiam que eu estava com esse desejo de entrar para a companhia. E eles perguntaram, Thiago, nós estamos com uma necessidade no Paraná. Era um casal que estava para sair para casar.
E eles precisavam com urgência para alguém para poder fazer a substituição. Eu aceitei, falei, então tá bom. Então já que eu vou ter essa oportunidade de participar 2 meses da companhia, eu vou participar, vou fazer meu tempo de missão. E aí o que era para ser 2 meses já tá se tornando quase 3 anos, e desde então eu fiquei. Falei, é isso, né? Agora eu realmente tô entendendo o que é amar como um dia ele me amou. Que legal, que história dos dois, né? História muito, muito profunda, muito bacana. E, tipo assim, o pessoal entender, assim, como é que funciona, assim, esse ingresso na Giovanni Si, esse trabalho, hoje, assim. Digamos, eu, pastor Thiago, quero entrar para o Giovanni Si, como é que funciona? Teria essa possibilidade, só para a galera que está... Hoje, curiosidade. Hoje, no caso, nós estamos com um processo de voluntariado semestral. Então, nós tivemos até final de 2023, nós tínhamos a escola de missões, depois eu vou deixar a Candy falar um pouco melhor, porque ela passou pela escola de missões. Mas hoje o ingresso é pelo voluntariado. É como se fosse um processo seletivo para a empresa mesmo, para uma vaga de trabalho. No momento, nós não estamos com uma escola para formação de missionários. Então, nós já entendemos que quem está ingressando na companhia já tem a certeza daquilo que está carregando, né? Do chamado, da vocação ministerial. E aí, é um processo com testemunho pessoal, um vídeo também contando, né, com um pouco mais para a gente poder conhecer, entrevista pessoal e depois o mais importante que é a entrevista pastoral com a liderança para poder de fato confirmar tudo aquilo que está sendo falado, né? Já passamos por situações em que pessoas falavam algo assim, mas a confirmação veio a partir de uma liderança, assim, entendeu? Tipo assim, se a pessoa está realmente apta, se a pessoa está numa maturidade espiritual boa para poder estar servindo, para poder estar com vocês. Esse ano mesmo entraram 27 voluntários, ou 26 se eu não me engano. E em abril, abriu um novo voluntariado e agora em agosto vai entrar uma nova turma também para poder estar servindo com a gente. Sim, e já no final do ano vai abrir mais o processo seletivo do voluntariado 2026.1. Isso é muito importante porque, apesar da companhia NC ser a companhia de artes em si, nós somos missionários, primeiramente. Então, antes de tudo, nós somos missionários. Nós somos artistas, nós usamos da nossa arte, do teatro. Mas, antes de tudo, nós somos missionários. Sim. Então, muitas pessoas têm essa ideia, né? De que a companhia NC é uma companhia de teatro e tudo mais. Porque é o que a gente faz, de fato, né? Nós temos musicais, nós temos muitas peças de teatro. Nós vamos à igreja através do teatro. Mas isso tudo é só uma ferramenta para levar a mensagem do evangelho para as pessoas. É a ponta do iceberg, a pontinha, quando a gente vai falar nas igrejas, né? Eu costumo falar bastante isso quando eu vou falar nos apresentar sobre a companhia NC. Eu falo que o teatro é só a pontinha do iceberg do que a gente tá ali para fazer, né? Que é realmente alcançar o coração das pessoas através dessa ferramenta que é muito poderosa, que é o teatro, e também os nossos projetos sociais, né? Então, a Aldeia NC e tudo mais. Então, antes de tudo, a pessoa tem que entender que ela é missionária, que nós estamos ali para servir. Nós não estamos ali para atuar, para subir em cima de um palco, de um púlpito, e, enfim, mostrar quem nós somos ou mostrar o quão bem nós conseguimos atuar. É óbvio que é muito importante a excelência, né? Buscar a excelência para o Senhor, mas a gente não pode esquecer que é o Senhor que tem que aparecer. Isso é uma oração. A gente sempre ora, né? Antes de entrar em cena, numa ministração. Isso é algo que a gente sempre pede, Senhor, que não seja a gente, mas que seja o Senhor, sabe? Sim. Que essas pessoas se esqueçam de quem é a Candace, que essas pessoas não se lembrem de mim, mas se lembrem da mensagem que nós estamos ali pra carregar. Sim. Até porque também a gente sempre fala que a missão em si, nossa, até mesmo da companhia, não é teatro. A nossa missão qualquer missão em si é anunciar o nome de Cristo até que ele venha. Então, tipo, seja na convivência, no relacionamento, no convívio em casa, assim, porque quando nós somos enviados, temos a nossa comunhão. Mais do que estar ali à frente anunciando um Cristo, também é viver Cristo todos os dias onde quer que nós estejamos. Então, nós temos missionários, por exemplo, na base que não atuam. Sim, que não estão à frente de um teatro, mas que estão servindo, que estão amando, que estão cuidando. Toda a frente missionária em si, toda a frente de fato. Então, é uma escola missionária. É pra vida, sim, a convivência lá. É um lugar onde missionários... É uma companhia, né? A companhia NC, então, ela é uma família missionária. Sim. Exatamente, uma família missionária. Nossa, que definição preciosa. É isso daí, acho que o melhor jeito é isso. E ali alguns entram para o teatro, outros servem de outras formas, e o aprendizado no dia a dia vai formando mais e mais esse vínculo com o chamado missionário. Isso. Interessante, eu imaginava
De verdade, eu imaginava que era uma companhia de teatro, ponto. Eu pensava que era isso. Também. Acho que a gente pode Sim. dizer realmente, é a nossa principal ferramenta. Sim, Nossa sim. principal Sim. ferramenta em si. Mas o que nos molda dia a dia não é o teatro. O Entendi. que norteia assim, nossos pensamentos não é o teatro, Que é Cristo. rico, Sim. que maravilhoso. E a gente fala muito isso, né? Muito. Porque se você entra pra companhia Nissi, por exemplo, com o pensamento de que você vai ser artista, você pode se frustrar. Ah, sim. Porque nós não somos artistas, primeiramente. Nós realmente somos missionários. Então, quando a gente entra, a gente tem que estar ligado nisso, entender e firmado, né, Esse propósito. nessa palavra, nesse propósito. Por isso, por exemplo, o processo seletivo é tão importante, que aí a gente vê, né? As pessoas que realmente entendem que são Sim, missionárias, sim. entendem. Era muito legal quando eu tinha escola de missões, porque era exatamente isso. Então, o Instituto, ele funcionava dessa maneira. Era realmente uma escola de missões, que a Nissi, hoje em dia, não, você já entra, você já é missionário, digamos assim. Sim. Mas na escola de missões tinha isso, eram 4 meses de estudo. Então a gente estudava teologia, missiologia e artes e 1 mês de prático. Que a gente fazia tanto a parte social, e aí cada turma tinha o seu prático. Por exemplo, o meu prático foi muito voltado para crianças, então a gente ia muito em escola, muito em praça. E também a parte artística, então a gente ia nas igrejas e tudo mais. Mas realmente o que norteia tudo isso é a missão de Cristo, seja através do teatro, indo numa Sim. igreja, ministrando uma peça, alcançando corações, que isso também é uma ferramenta muito poderosa, né? Imagina, às vezes tem pessoas, e eu já vi muitas vezes isso acontecer na companhia, de pessoas que vão numa igreja porque é um teatro, que não iriam se fosse uma pregação, não iriam se fosse um sermão, que tudo isso é muito bom, mas às vezes tem pessoas que têm o coração fechado e que às vezes se encontram através do teatro, conseguem ver de uma maneira diferente, né? Conseguem ser atingidas de uma maneira diferente. Ou seja, sei lá, limpando um chão Uhum. de uma cozinha, varrendo, ou Servindo lá, uma pipoca. servindo uma pipoca, que a gente também tem, hoje em dia não tá funcionando como, Não tá tão mas ativo, a gente sim. não tá tão ativo, mas a gente tinha um teatro lá em São Paulo, numa das avenidas, assim, mais importantes para o teatro, para a arte de Paralela São Paulo. com a Paulista mesmo. Que é na paralela capital. com a Paulista, lá na Avenida Brigadeiro. Nós temos lá um teatro que os missionários também servem. Então, tem várias frentes. Então, às vezes os missionários servem atuando nas peças, mas também, na maioria das vezes, os missionários servem no backstage. Então, às vezes fazendo uma pipoca e Assando vendendo uma croissant. pipoca, assando uma coxinha, um croissant. E você tá fazendo a obra de Deus, você tá contribuindo num bom dia que você dá de uma maneira diferente, numa forma de você tratar uma pessoa de uma maneira que revela Cristo. Isso tudo é muito importante pro reino. Isso tudo faz a missão. Então, realmente, o teatro Esse entendimento é muito, muito, muito importante, né? Saber que tudo que você faz é para Deus. Sabe? Isso. Sim. Que a gente pensa muitas vezes, o evangelismo, a missão só é quando eu tô, como você falou, vocês falaram, no palco. Não, é antes também. É a nossa vida com Deus, é o nosso dia a dia, é o nosso exemplo de vida, né? É eu ser missionário no palco, mas também nos bastidores, em tudo que é lugar, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que eu for ali, mesmo que eu não faça parte de de uma equipe, como vocês fazem em Jeová Nissi, ali também eu posso ser um missionário, ali também eu posso levar e carregar a mensagem, né? Sim. Mensagem Sim. do Evangelho. E uma curiosidade, assim, vocês têm um lugar físico, Jeová Nissi, hoje, assim, como escola? Nós temos a nossa base, Tem a base. além da aldeia, no caso, que fica na Angola, nós temos em São Paulo, onde os missionários se encontram, Legal. que é, no caso, a base onde nós fazemos os ensaios, preparatórios para as peças, confecção dos figurinos e assim por diante. Fica em Ibiúna, São Paulo. A configuração é feita por vocês também. Sim. Confecção das roupas. Confecção. Legal. Sim. Legal. Nós temos missionários lá, vou dar um biscoito para Alain e para Joyce, que eles são formados em cinema e tudo mais. Uau! E a Joyce, ela é especialista, assim, realmente em visagismo. Então, ela cria, assim, os figurinos, a junção, a maquiagem, assim. Ano passado nós tivemos a peça que falava sobre Dorcas, né, na passagem de Não sei Atos. se chegaram a ver, Dorcas. Não. Acho Da que costureira. Também era bem bacana. Não, Vai ser vi. muito legal também. E ela fez toda a roupa assim, ornava de cada personagem. Esse ano não foi a Joyce, foi outros missionários também, sem nenhuma formação. Mas é muito legal isso, como a gente estava falando da questão do missionário que entende o seu propósito. Que fala assim, quem pode ajudar? Eu.
eu tô disposto, assim. Coração disposto a servir. E aí, quando a gente viu, assim, como seria a peça, a gente viu os personagens, cada figurino, a gente falou assim, cara, que coisa linda. Que coisa linda. Tipo, e de novo, assim, como o senhor falou, tudo que nós fazemos pra glória de Cristo. Então, antes mesmo da peça começar, nós vimos os personagens e falamos assim, uau! Coisa linda, assim, sabe? Nossa, é maravilhoso. E como eu tava comentando, a base, olha o meu traço de Kaique, assim. A pergunta foi aqui, eu já fui pra lá. Que, assim, Tá ótimo, continua assim, tá maravilhoso. A nossa base fica em São Paulo, Ibiúna. E lá nós nos encontramos todo começo de ano, todo em janeiro, geralmente. Onde nós temos o intensivo, que é a nossa imersão espiritual todo começo de ano. E fazemos o estudo da peça, os preparatórios para a peça, e depois somos enviados cada um para o seu destino. Legal. Então, e esse tempo todo agora, as curiosidades pegaram, né, gente? Então, Fiquem à vontade. durante esse tempo, assim, família, como é que vocês conciliam? Conseguem ter um tempo com a família Sangue. de sangue? Tipo assim, Então, como é que funciona isso? A saudade bate, deve bater. nós ficamos 11 meses em campo. E aí 11 nós temos um direto mês. isso? Isso, direto. 11 Sem ver meses. família. Sem ver Nem família. uns... Às Chega- vezes acontece, tipo assim, por exemplo... No nosso caso, em São Paulo. Como nós somos de São Paulo, a base fica em São Paulo, então já aconteceu, assim, da gente conseguir ver a nossa família. Teve uma experiência muito legal que a gente teve ano passado, que a gente ministrou numa cidade próxima à nossa, em Alphaville. A gente ministrou sim, e verdade. a nossa família conseguiu ir que assistir legal. a gente ministrar. Isso Nossa, foi incrível. Muito emocionante, Mas meu assim, Deus. teoricamente, realmente são os 11 meses. E também a gente não sabe pra onde a gente vai ser enviado, né? Então a gente pode ser enviado pra um lugar muito distante. Não é só porque a gente é de São Paulo que tem essa certeza, né? Mas nós passamos 11 meses e aí nós temos um mês que seriam as nossas férias, que a gente chama, que a gente vai para as nossas casas, que normalmente acontece no meio de dezembro ao meio de janeiro. Então a gente passa ali o tempo do Natal, do Ano Novo com as nossas famílias, com os nossos parentes. E aí depois a gente já volta pro campo, então fica o contato mais... hoje em dia a tecnologia facilita muito, né? Sim, Ah, é sim. verdade. Uma chamada de vídeo, uma mensagem, a gente sempre faz esse... A ligação esse é quase contato, regra, assim, né? do dia. A ligação. Mas é uma vida bem entregue mesmo à missão, né? Sim. Porque é diferente, às vezes, que a gente costuma ver, assim, ouvir, né? Outras escolas missionárias, às vezes, tem visita dos pais. Sim. A gente tem a nossa escola aqui É que a também. distância também é em Às todo o vezes Brasil, né? E vocês não sabem pra onde vão. Vocês... Não, a gente nunca sabe pra onde a gente vai. Nem pra sempre onde, nem assim, com quem. nem pra onde, nem com quem, nada, assim. Não Fica tem um nas mãos do grupo, Senhor. então, assim, fixo. Não. Digamos, Não, vocês... não tem fixo. Nem sempre vocês estão juntos, Não. vocês aqui. Não, nem sempre. Ah, nem sempre vocês são mesmos... Sim, Nasceu sim. nós dois sim. Nós dois sim. Porque nós namoramos, então tem essa regra. Ah, que legal, dia dos namorados. Achei Feliz que dia eu dos ia falar namorados. isso, mas ai. Eu sei que quando for postado não vai ser dia dos Gente, a gente namorados. tá chegando no dia dos namorados, Mas né? hoje... Tô esperando até meu presente, inclusive. Mas aí na companhia tem essa regra, né? Tipo, nós temos algumas regras, Que inclusive, já que a legal. gente abriu essa pauta. É que a gente tava em ordem ainda com relação a envios. Não, sim, eu vou só Tá bom, tudo bem. fazer esse Abre parênteses. parênteses, Abrir esse faz parênteses. Nós temos algumas regras, né, pra relacionamento dentro da companhia. Sim, Então, nosso sim. relacionamento é a corte. E nós sempre estamos na mesma equipe. Então, desde a época de oração, que também tem isso, a gente tem que passar Sim. por esse período de oração, pelo menos 3 meses aí nesse período. Legal. E aí, depois a gente começa a namorar e aí sempre fica na mesma equipe. E aí depois tem que também, hoje em dia a gente tem essa regra de ter que sair por pelo menos 2 anos da companhia. Você Após o afasta casamento, sim. após o casamento, depois que você casa, para estabelecer o seu casamento, tudo mais, se Que estabilizar. legal. É. Aí se for da vontade do Senhor, volta. Então nós temos missionários que casaram, ficaram os 2 anos fora e voltaram pra companhia Uau, depois. Que legal, gente. Aí, fecha parênteses. O que a gente tava falando mesmo que eu já esqueci? Não lembro. O que a gente tava falando? Até eu esqueci. Que a gente não fica sempre na mesma equipe. Isso. Então, todo ano, na verdade, Obrigada. todo ano, às vezes A Yasmin está toda... dando cola pra Obrigada, gente. Yas. Obrigado, Yas. Às vezes esse ano, na verdade, vai ser por semestre, né? Então, tipo, a gente, a nossa liderança cria as equipes todos os anos, certinho, sempre tem um coordenador, sempre tem uma pessoa que é motorista pra conseguir a gente ir certinho pros lugares. E a gente nunca sabe pra onde a gente vai, com quem que a gente vai, é sempre uma surpresa. Mas é isso, né? Viver na dependência do Senhor
funciona dessa maneira. E todo mundo, na verdade, vive na dependência do Senhor, né? Eu acho que a gente só vive isso de uma maneira talvez mais também intensa. Só não reconhecem isso. Algumas pessoas só não reconhecem. E pra gente é mais, digamos, mais fácil Sim. de ver isso, porque a gente realmente não sabe. Mas é isso, né? A gente vive isso de uma maneira um pouco mais intensa. Eu tenho uma curiosidade. Fica à vontade. Claro, fica à vontade. Já matei Assim, tantas curiosidades aqui. Tá. Assim, bom, perdão, minha leiguice, né? Não existe essa palavra, assim, pergunta de um leigo. Mas eu vejo, assim, já li alguns artigos, reportagens, enfim, de artistas, tô falando daí seculares, né? Aqueles que às vezes enfrentam até problemas emocionais quando entram num personagem, né? Tem alguns casos, assim, bem pesados até, de cinema, assim, pessoas que às vezes entram num personagem, têm dificuldade de lidar com aquilo. A gente tá falando de mundo espiritual, Sim. né? Então a gente sabe que tem personagens muito fortes, por exemplo, o Jardim do Inimigo, né? É muito forte, alguns personagens, principalmente o do Kaique, né? Kaique é o nome dele, né? Que faz ali, enfim, aquele personagem, né? Que carrega aquela energia e tudo mais. Qual é o preparo? Claro, tem a parte espiritual, queria que você falasse um pouco disso. E se há também uma preocupação até na área emocional, né? O psicológico mesmo, assim, ou não. Como é que vocês organizam isso? Muito legal. Você... Fica à vontade. Então, a gente acredita muito no mundo espiritual. A gente sabe que existe, a gente sabe que realmente existe, assim, uma opressão, né, e tudo mais. Só que a gente vive debaixo de uma palavra, né? A gente sabe muito bem o que a gente tá fazendo. E eu acho que quando você tá fortalecido no Senhor, isso é o mais importante de tudo. Então, se você realmente não está fortalecido, muitas coisas podem acontecer. E o teatro não é o único lugar que isso pode acontecer, né? É óbvio que a gente vê que o inimigo, parece que ele tem muita raiva da área artística, né? Parece que é uma área que realmente atinge o nosso emocional, atinge o nosso espiritual. E mais uma coisa que, por exemplo, o Kaique às vezes brinca, né? Que ele já passou também por muitas situações que nós sabemos que é espiritual, sabemos que a peça carrega esse peso, né? Mas, por exemplo, às vezes ele fala isso, porque o pessoal da igreja... fala assim, o fulano fez o personagem do traficante, aí ele foi pro mundão e agora é traficante, não sei o que lá. E aí ele até brinca falando, gente, mas eu faço o papel do inimigo, então eu vou virar o quê? Então, tipo, a gente sabe que existem algumas coisas que são, que não são exatamente daquela forma que vai acontecer. Mas isso não isenta de realmente existir o mundo espiritual. Então, hoje, na companhia, a gente entende isso, que cada um ele tem que ser responsável pela sua vida espiritual. Então, a gente tem que se fortalecer, sim. E a gente já viu muitas situações em que a gente precisa se fortalecer. Nós vamos em muitas igrejas, em muitos lugares, nós atingimos muitos públicos diferentes. Então, a gente se fortalece espiritualmente. Inclusive, a gente tem um intensivo, que o Thiago falou brevemente, que é uma forma também de preparação dos missionários espiritualmente falando, que acontece todo começo de ano. A gente tem 3 dias ali bem imersivos com o Senhor, manhã, tarde e noite, recebendo bastante antes da gente entregar. E emocionalmente falando, eu acho que precisa ter acho que o Thiago vai saber falar mais do que eu, porque ele entende mais de teatro. Mas pelo menos eu escutei falar muito isso. Gente, toma cuidado. Por exemplo, quando você vai fazer um papel que você precisa chorar. Normalmente a gente... fala muito sobre isso, assim, não pensa... Porque às vezes as pessoas falam, pensa na sua mãe doente, pensa no seu cachorrinho que morreu. Tipo, não atingir essa área, tentar realmente viver o personagem e entender que aquilo ali é o personagem, que você é você. Então, eu acho que é um equilíbrio, assim, de você conciliar e entender. Não, e realmente existem coisas que são espirituais, realmente existem coisas que atingem o mundo espiritual, mas entender também que tem isso coisas existe, também. mas tem coisas que são nossas, tem coisas que a gente precisa entender conosco mesmo. Organizar. Então, organizar emocionalmente, ter uma maturidade emocional pra conciliar tudo aquilo. Mas entender também que existem coisas que, assim como no trabalho secular, digamos assim, a gente precisa realmente sempre estar atento. Exato. O teatro não é diferente, a gente também sempre precisa estar atento. Eu tava pensando aqui, por exemplo, né? A minha área profissional é psicologia, né? Que legal. Ai, eu tô falando ali. Aí, tipo assim, por exemplo, tem situações que às vezes tu recebe na clínica, né? De...
N situações. Aí, digamos, um exemplo, né? Eu tô, nesse momento, atravessando um luto específico de uma avó, por exemplo. Aí entra, não trabalhei isso ainda, tô dentro do luto. Entra um paciente com a mesma situação que perdeu a avó, eticamente eu preciso encaminhar para um outro colega, porque vai atravessar a minha, eu não vou, naquele momento eu vou ter que ser muito sincera e analisar se não tá atravessando o que é meu e de alguma forma prejudicando, né? Exatamente, prejudicando o trabalho com aquela pessoa. Então acho que é mais ou menos isso, e a diferença, eu acredito, né, que é essa imersão mesmo no campo, na família missionária, né? Porque vocês vivem diferente, digamos, de um artista secular, que ele vai lá, grava, volta para sua vida, né? Vocês estão um segurando a mão do outro, Sim. né? Vocês estão dentro de uma vida, né, cristã, buscando viver verdadeiramente, né? Cuidando, né? Zelando pela sua vida espiritual. Então, óbvio que existe, né? Como tu disse, assim... Né, os pesos, tanto de personagem como de lugares, porque vocês vão em vários lugares do Brasil. Sim. Né, tu falou ali daquele momento que você tratava as feridas ali, Sim. como aquele personagem. Também era uma coisa muito pessoal, mas muito cuidadosamente trabalhada por Deus também. E tu Sem conseguiu ter esse entendimento, né? Muito Mas legal. é muito interessante, porque, como a gente falou, a gente não anula o peso espiritual, porque a peça, de fato, vem como um confronto baseado na palavra. Sem dúvida baseado, assim, acho que pode tirar pela peça desse ano que nós estamos trabalhando, a peça se chama Batalha Invisível, e trata justamente das batalhas na mente, conforme várias tentações, assim. Se já assistindo, a gente tem uma peça muito clássica, que é a Lifehouse. Que é a da menina... Da flor? Isso, essa mesmo. essa mesmo. A peça é baseada em cima dessa peça, que tipo é uma das peças clássicas de evangelismo, assim. Sim. Quem já viu peça cristã na praça, provavelmente foi essa peça que você assistiu. Sim. Legal. E essa releitura tem sido muito mais trabalhada em alguns assuntos específicos que nós vivemos dia após dia. Mas além do confronto, para que a igreja esteja atenta, também aquilo bate direto com a gente. O personagem que eu faço, por exemplo, ele é sedutor, mas ele é aquela pessoa que, assim, é narcisista, é manipuladora, tira tudo da pessoa pra mostrar que só ela é boa. A personagem que é a Yasmin, vocês não estão vendo a Yasmin, mas a Yasmin, nossa coordenadora, tá aqui no canto. A Yasmin representa a vaidade. Então é questão de comparativo, não somente de corpo, mas comparativo talvez no âmbito de igreja, comparativo de servir, comparativo de dom, comparativo de talento, identidade. Mas o que fulano faz é mais importante, ou o que o fulano faz é melhor, começa sempre a se diminuir, então é uma vaidade mais trabalhada. Tem a Giovana que tá fora também, mas também que não tá na equipe. Ela trabalha a questão de vício. A abordagem que o Kaique trabalhou esse ano não foi um vício no sentido de droga ilícita, mas das drogas, por exemplo, da pessoa que é viciada em remédio pra dormir, a pessoa que é viciada em... O caso da bulimia também, que também é tratado dentro disso. Então, a pessoa que toma remédio para poder eliminar e aí conseguir emagrecer. E isso, ela retrata os vícios em geral, da pessoa que tem que se satisfazer de formas que não sejam em Cristo. Olha o peso de cada personagem. O dela, por exemplo, que ela se coloca, ela é a vítima de tudo isso. Se é uma pessoa que não está realmente firmada no Senhor, e que acha que realmente está assim, tô só entregando, mas não tem um coração aberto para receber o que está sendo ministrado, para a gente se perder ali em cima é 2. Sim. Não anulando a questão, não espiritualizando demais a situação, mas estar atento, o tempo todo vigilante. Isso. Porque é real cada situação que nós ministramos. Não é como se fosse uma história hipotética. Não, aquilo ali é real. E a humanidade é frágil demais. Exatamente. Exatamente. Então, seria um dos desafios, acredito assim, de cada... individual de cada um. Sim. Desafio é se manter dentro desse propósito, né? E... não se perder. Exatamente, exatamente. Sabe o que é legal, gente? Eu olho, vendo vocês assim, eles falando assim, eu vejo brilho assim, falando com alegria, porque é um ministério que, na verdade, não é um ministério à parte, porque todo ministério, ele é assim, deve ser assim na nossa vida, né? Desde o momento que a gente começa a pregar o evangelho, dentro de um propósito, dentro de uma missão que Deus nos dá, a gente carrega isso. A gente não pode deixar morrer isso, né? Isso tem que ficar... E é muito legal ver vocês falando, assim, porque já estão há 3 anos, né? Isso.
há 3 anos já na companhia, enfim, e a gente consegue sentir esse brilho, essa alegria, parece que estão começando agora, assim, então, é muito legal mesmo a conversa até então aqui, né? Que bom, Sim. que bom. Acho que nós compartilhamos, assim, realmente é um amor muito grande, não somente pela companhia, mas pela missão. É um privilégio para nós, assim, tipo, a ideia de poder viver para poder anunciar Cristo. Isso não tem coisa igual. Nós sabemos, assim, a nossa história, quem nós somos, o que já fizemos antes da missão em si, e mesmo assim, o Senhor nos chama por filhos e hoje, tipo, anunciadores do reino. Isso é uma honra. E quando tem essa missão, quando a gente vive nesse propósito, cara, vem o desafio que for, a gente passa... Sim. E eu imagino que vocês aí do Brasil devem sofrer muito, passar por muitos desafios, enfim. Mas quando isso está intrínseco na gente, quando está no nosso coração, essa chama, o chamado de Deus na nossa vida, ele se torna maior. É como o Paulo falando das tribulações que ele passava, sabe, das adversidades que ele passava, mas a minha graça basta, enfim, a glória que eu tenho não é de se comparar com a glória que há de ser revelada, então é mais ou menos dentro desse todo chamado, né? Então, parabéns para vocês. Muito obrigado. Muito bom. E faz Obrigado. tudo valer a pena, né? Quando a gente pensa no Senhor, quando a gente pensa no amor do Senhor, no amor que Ele derramou sobre nós, faz tudo valer a pena. Tudo. E não existe... Eu sempre penso sobre isso. Não existe sacrifício que seja grande demais que se compare ao que Jesus... Com certeza. É o sacrifício de Jesus por nós, né? Então, realmente é um privilégio. É um privilégio poder fazer parte da missão de Deus. Seja como missionários em campo, seja como pastores, seja no chamado que for que o Senhor entregar para nós, mas a gente tem que ter essa ideia. É um privilégio poder participar da missão de Deus. É um privilégio poder participar da obra do Senhor. E realmente vem muitas dificuldades, vem muitas lutas. Em várias áreas diferentes, né? Emocionalmente falando, às vezes financeiramente falando. Às vezes a gente não sabe como é que a gente vai pagar uma conta, às vezes a gente não sabe... e tantos outros tipos de ataques que vêm. Mas quando a gente para pra pensar no que a gente tá fazendo, e muitas vezes a gente fala muito isso, não só nós, mas vários missionários da companhia falam muito sobre isso. Cara, às vezes eu posso estar num dia muito difícil, mas ver as pessoas se rendendo a Cristo, ver a mensagem chegando, ver pessoas quebrantadas nos pés do Senhor, sabe? E saber que nós fomos usados para aquilo, não com vaidade, mas saber, meu Deus, eu sou tão pequena, e mesmo assim o Senhor, sabe, me usa, isso é um privilégio, isso faz tudo valer a pena. Tudo, 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 tudo. Uau. Que conselho vocês dariam para os jovens e adolescentes que estão nos assistindo, que gostariam de encontrar esse brilho que o pastor Thiago falou, que tem nos olhos de vocês? Tipo, vocês claramente encontraram o lugar de vocês em Jesus, né? Em Jesus. Mas muitos estão procurando, né? Ainda. Assim, já conheceram a Cristo, mas eles estão ainda tateando. Meu Deus, como é que eu faço para chegar lá, para entender? Uma coisa que me chamou a atenção, e me identifico muito contigo nesse ponto, Candy, é que quando tu entendeu que tu queria viver isso, tu passou um tempo se preparando, mesmo sem saber, né? Isso é muito legal, muito legal. E então, o que vocês diriam, assim, para esses jovens que talvez eles estejam na estágio que tu estava, né? Mas não com aquela convicção que tu estava, mas entendem que aquilo que eles estão fazendo, tá faltando alguma coisa. O que vocês diriam para eles, assim? Quando eu comecei a refletir assim na lata, não sei se vai fazer muito sentido a resposta que veio ao meu coração. Mas a primeira coisa que passou é por processos que às vezes eu já compartilhei com o Candy, que eu já vivi para poder tentar entender um pouco do amor do Senhor sobre mim. Que é parar de tentar correr atrás. Parar de tentar correr. Formas de fazer. Às vezes parar, respirar e entender que nós já somos filhos, que nós já somos amados, que já foi feito um sacrifício por nós. Essa é a realidade. Sabe, encarar a verdade do Evangelho. Às vezes a gente começa a gastar tanto tempo correndo. Tem uma frase do Peço do ano passado que fala assim: o que você está fazendo é correr atrás do vento. Nós gastamos tanto tempo correndo atrás de coisas que não fazem mais sentido, ao invés de nos rendermos talvez a esse amor, a essa graça que já foi derramada, sabe? A essa identidade que já nos foi dada como filhos hoje, assim, como herdeiros, co-herdeiros do reino. Entender essa realidade. A vida ela é muito mais leve do que pode ser. Quando o Senhor fala realmente que o jugo dele é suave, né, e que é leve,
É sobre isso, é entender que a vida do Senhor não exige esse peso todo, essa cobrança toda. A questão de vigiar, orar, sim, permanece. Mas até então, o caminhar com Cristo, o andar com Ele, já basta para que isso se torne leve, que essas coisas, que essas diretrizes em si se tornem leves com Ele. E se render a esse amor, deixar realmente, permitir que ele sare as feridas, que Ele trate o que precisa ser tratado. Porque às vezes fala assim, não, até aqui basta que o Senhor trate, até aqui basta que o Senhor realize, o resto eu consigo com a força dos meus braços. Não é assim. Estar rendido realmente ao Senhor, como a gente vive na missão, é se render por inteiro, é abrir mão por inteiro daquilo que eu acho, daquilo que eu considero para que ele prevaleça. Eu acho que um conselho também que eu daria, que eu fiquei pensando aqui, 2 coisas na verdade. Primeiro, confiar no processo do Senhor. Porque nós, como seres humanos, a gente tem muita mania de querer estar no controle sobre tudo. E querer sempre saber de tudo. E saber o que vai ser da minha vida. E normalmente os jovens passam muito por essa fase, né? De tipo assim, cara, o que eu vou fazer depois da faculdade? O que eu vou fazer depois da escola? Qual vai ser o meu destino? E realmente confiar no Senhor. Sabe, confiar que os planos dele são melhores. Confiar no processo, sabe? Durante o processo. Se preparar. E é muito importante se preparar. Então, por exemplo, se alguém aí quer ir pra missão, uma palavra que eu recebi antes de eu ir pra missão integral foi seja missionário onde você tá primeiro. Uhum. Tipo, se prepare onde você tá antes de você querer grandes coisas, conquistar o mundo. Conquista as pessoas que estão perto de você. Então, se preparar e confiar no Senhor durante o processo. Porque às vezes a gente quer adiantar muitas coisas. E quando eu digo isso, é sobre realmente saber que tá tudo bem, às vezes a gente não saber qual vai ser o nosso futuro. Tá tudo bem você não saber ainda qual é o seu chamado. Tá tudo bem você não ter a sua vida pronta com 20 e poucos anos. Tipo, tá tudo bem. E quando a gente confia no Senhor, é realmente entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que as coisas vão se cumprir. E outra coisa também que é muito semelhante ao que o Tiago falou, entender a sua identidade em Cristo. E o mundo tá cada vez mais minando isso, principalmente no coração dos jovens, tentando desfazer a identidade desde a infância. Criança, agora já tem muita coisa. De tentar realmente desfazer a identidade de Cristo no coração das pessoas. Então, você entender o amor de Cristo, você entender quanto você é amado pelo Senhor, entender a sua identidade, então buscar no Senhor, entender quem você é, e a partir do momento que você entender quem o Senhor é, quem Jesus é, buscar a sua identidade no Senhor, você vai entender um pouco mais de quem você é, e você vai entender um pouco mais do que você nasceu para fazer. Então, por exemplo, é uma coisa que as pessoas às vezes falam, qual é o meu chamado? Como você soube que o seu chamado era a missão? A missão, ela é para todos, é para toda a igreja, é para todo cristão. Todo cristão foi chamado para ser missionário, nesse sentido, né, de fazer a missão de Deus. Basta você entender qual a forma com que você vai fazer isso. Você vai entender isso tendo relacionamento com o Senhor. Não adianta você querer saber qual é o seu chamado, você querer ter a sua vida pronta se você não quer ter relacionamento com o Senhor. Então, o mais importante de tudo é ter relacionamento com o Senhor. Então, acho que meu conselho é esse, buscar ter relacionamento com o Senhor antes de tudo. Porque não é o destino em si, mas é como eu estou me movendo, Exatamente. né? Então, o chamado, a gente já vive esse chamado. Qual é o chamado, né? Me responsabilizar pela causa do reino. Ponto. Sim. Como isso vai acontecer é uma construção. Exatamente. Acho que buscar o que vou fazer não é, né, o que eles devem se preocupar, né, resumindo o que vocês estão falando, mas mergulhar cada vez mais em Cristo mesmo, respondendo da forma que posso hoje, né, e amando esse hoje também, né, porque às vezes a gente meio que renega o hoje porque parece, ai meu Deus, tá faltando alguma coisa, parece que esse hoje... é tipo aquela pessoa que trabalha a semana toda esperando o fim de semana, não vive segunda, terça, quarta. Eu ia falar hoje, a mentalidade dos jovens é muito acelerada, pensando no futuro. Existe uma pressa, né? Uma pressa. E por ficar pensando no futuro, nessa pressa, acaba esquecendo hoje, viver hoje. Cara, é hoje que Deus te quer com relacionamento. Sim. É hoje que você precisa fazer aquilo que é certo. Não é amanhã. Cara, amanhã as coisas vão se encaixar. Se você estiver na direção de Deus, se você estiver ouvindo Deus, no relacionamento com Jesus, relacionamento pessoal com Jesus todos os dias, as coisas eu acredito que elas vão gradativamente se encaixando. Deus vai te levando para lugares que você talvez não esperava. Sim. Mas é você sendo guiado por Deus, pela presença do Espírito Santo.
Porque hoje existe nítido, assim, uma questão, uma cultura, tá crescendo uma cultura muito grande de comparação. Sim. Isso é claro, assim. Então, tipo assim, nós vemos pessoas que têm muito, divulgando que tem muito, esbanjando que tem muito, e pessoas hoje tristes porque não tem muito. Mas talvez não seja pra ser, e tá tudo bem. E é aquele comparativo, se eu não fizer hoje, eu não vou ter que nem tal pessoa. Se eu não fizer, eu não vou ter. Se eu não fizer, eu não vou chegar lá. Se eu não fizer, você não precisa fazer. Sim. Talvez a sua vocação em si seja outro destino. E a cada um tem a sua porção. E tá tudo bem, como nós administramos essa porção, como nós vivemos essa porção do hoje, é o que vai realmente importar. E quem fornece o hoje é o Senhor. Então é entender realmente aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Parar de olhar um pouco pro outro em si. Até porque, como a gente falou, hoje nós estamos servindo na missão, aqui no campo, com o teatro, com a aldeia em si, mas talvez o seu campo missionário seja ser médico. Talvez o seu campo missionário seja ser um bom advogado, em advogar com justiça, com retidão. Talvez seja ser um bom professor. A Yasmin está cursando pedagogia, então, tipo assim, refletir Cristo ali na frente da sala de aula. Mas ter calma, viver realmente aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Sim. A porção de cada um. E a gente vive numa geração agora, né, que é muito preocupada com a performance. Muito. E eu acho que isso, trazendo para o contexto cristão, isso é algo que pode ser muito destrutivo para o seu relacionamento com Cristo. Porque quando você foca na performance, você esquece do relacionamento, que é o mais importante. Você esquece da intimidade com Deus. Então tudo vira performance. Você... ter o seu ministério bem-sucedido vira uma performance. Você fazer um devocional vira uma performance. Então, tudo acaba sendo ou só em mais um prol check, de... né? Tipo, exatamente. Então, se você foca muito nisso, e é o que a gente tem visto nessa geração de agora, essa preocupação desenfreada por performar, por ser esteticamente alinhado, por ser bom e muito bom. E a gente esquece do mais primordial, que é ter o coração junto de Cristo, que é ter a nossa mente, os nossos olhos focados em Cristo. E quando a gente fala sobre isso, sobre relacionamento com Jesus, a gente não fala sobre performance. A gente fala sobre entrega. A entrega não é pautada por performance. Então, às vezes, parece que as pessoas buscam... tem buscado, eu tenho visto muito isso, assim, parece que tem buscado, antes de tudo, os resultados e não passar pelo processo. Então, você quer ter o seu devocional todo dia, bonitinho, com as suas canetas coloridas e com, sabe, tipo, fazer um vídeo bonito pro Instagram e ter aquela coisa tão performática. E muitas vezes o que o Senhor quer é que a gente tire as nossas máscaras e a gente entregue não só a nossa parte bonita, não só a nossa parte apresentável, mas o nosso coração por inteiro. E isso é o que deveria ser o mais importante de tudo, é esse relacionamento sincero na presença do Senhor, e não só essa performance. Jung falou muito sobre isso, sobre as personas, né, que a gente cria, e ele também é autor de uma frase que eu amo muito. Ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao estar diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Não é produtividade, performance, né? E a gente é tentado e é isso, né? O tempo todo. Né? Isso é muito antigo. Se a gente olhar para a igreja de Coríntios, era uma igreja que tinha todos os dons, Paulo fala, né? Mas faltava o fruto. Eu tenho uma frase que eu carrego, que eu ensino na igreja, enfim, gosto de falar, que dom tem a ver com aquilo que Deus faz com a gente, né? Eu sendo usado por Deus, sou uma ferramenta nas mãos de Deus. E aí eu vou usar minha performance, eu vou usar meu dom, meu talento que Deus me deu. Mas fruto fala daquilo que Deus faz ou fez na gente, no nosso interior, na nossa vida. Então a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas faltava ali o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, ali toda aqueles 9... frutos do Espírito, as 9 virtudes do Espírito ali que faltavam na vida deles. Acho que é o equilíbrio, né? A performance tem que ser fruto. Tem que ser resultado do fruto. Não que não seja importante o dom, não que não seja importante, né? Enfim, mas tem que ser resultado mas dele. Tem que ser resultado daquilo que eu sou realmente. Exatamente. Qual a peça que mais marcou vocês na vida até hoje? Conto de rispa. Difícil, né? Na lata você já viu o conto de rispa. Como é que é? Fala um pouquinho pra gente, Nossa, não sei se pode. Pensar aqui. Vai falando. Não sei. Porque... Acho que pode falar tranquilo, né? Pode?
Pode. Não, eu pergunto porque, por exemplo, depois vai que alguém assina esse play depois, a gente vai contar toda a peça. Ah, mas aí Não, acho que não faz graça. Eu já sabia todo o negócio quando eu assisti, mesmo assim foi bem impactante. Tá. Primeiro que a peça em si, a construção dela é maravilhosa por causa que ela é feita em cordel nordestino, assim. Então ela é todo um repente. O protagonista é um palhaço muito alegre, assim, é muito bacana. Só que essa peça, ela foi escrita, ela foi feita pro período de pandemia. Foi um período muito difícil. Muito difícil. Muito, muito difícil. E a peça tratava justamente sobre luto, lideranças machucadas e feridas, depressão, uma depressão escondida que não podia ser exposta, e o modo como o Senhor prevalece em cima da perda, né? Apesar de tudo, assim, existe sabedoria na casa do luto. E o modo como trabalhou, assim, o modo como foi tratada essa peça veio muito certeira, veio muito objetiva, assim, para aquele tempo, mas até hoje, assim, qualquer pessoa que parar para assistir tem como ser ministrada, além de bela, esteticamente falando, assim, além de linda, assim, a peça, ela é muito profunda, E o que te tocou, assim, pessoalmente, que pra ti é a preferida? Acho que foi a virada, assim, porque o protagonista, ele tava de todo jeito ali tentando trazer alegria para as pessoas que estavam perdendo tudo. E quando ele encontra aquela palavra certeira, aquela palavra vai de encontro a ele. Porque ele que estava ali o tempo todo tentando alegrar todo mundo que estava sem nada, ele se encontrou realmente vazio. E aí, naquele confronto, assim, ele percebeu que ele estava em meio a uma hipocrisia e tudo mais, ele começou a ficar afundado, confrontado, e aquele que ele queria salvar acabou salvando ele. Né? E juntos em si, tipo, a união, a unidade, a comunhão em si foi feita e Cristo prevaleceu, assim, na peça, assim, no geral. Essa cena é muito linda, assim, quando todo mundo aqui, acho que gostaria, tem aquela ideia de querer ajudar, mas quando a gente para pra ver, a gente tá vazio. E se a gente não se cuida, se a gente não se trata, se a gente não é acompanhado, quando eu vejo já não nos resta nada. E esse aqui é o legal da igreja, no geral, porque hoje nós temos comunhão, nós temos com quem contar. E acho que foi isso que a peça, assim, marcou bastante, assim, nesse período. Na época eu tinha quase perdido meu irmão durante a pandemia. E eu sou caçula da casa. E a minha função em si era fazer minha mãe e meu pai rir. Né? Eu lembro que na época foi desesperador, eu lembro que eu chorava. A madrugada inteira falando assim, Senhor, não leva o meu irmãozinho. E eu falava, não, eu levo meu irmãozinho, e ele era o mais velho. E a minha mãe tava desabando Imagina, naquela época, assim. O meu pai também tava com Covid, meu pai era transplantado, então ele também não podia ir pro hospital. Não tinha salvação. A gente não tinha Uma esperança Uma também, esperança. né? Porque tava acontecendo tudo aquilo no mundo, né? A gente não tinha uma esperança, mas tinha que levantar na manhã seguinte e falar assim, Senhor, a gente confia em você. A gente não tem alegria, mas o Senhor é a nossa alegria. A gente não tinha nada para oferecer uns para os outros, mas a gente teve que segurar a mão do outro e falar assim, Senhor, é contigo. A gente confia em você. Sim. Foi um período bem, bem especial e essa peça veio muito certeira naquele período. Legal. E pra ti? Eu tava aqui pensando. Já que eu gosto muito de Rispa também, mas já que ele falou de Rispa, acho que uma das peças que mais me impactou, assim, é Batalha Invisível, que é a peça que a gente tá Atual, fazendo. Meu também Deus bem do forte. céu. E a minha peça que eu fiz no prático, Artigo 121. Nossa. É uma peça muito antiga da companhia, eu acho que ela é de 2009. 2012. É. Não sei, mas é uma peça muito, muito antiga. Ela é uma história bem não complexa, mas assim, ela tem várias partes. É um reino, e aí nesse reino a peça começa com um casamento da noiva, e o noivo não vem, ele não aparece. E aí a noiva precisa esperar. E aí ela vai passando o tempo, e ela tem o melhor amigo dela, que é o Consolador, e vai passando o tempo, e aí nesse reino também tem as servas, que é a fé, a esperança e o amor. E tem os 5 ministérios: pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo. E aí só que os 5 ministérios, eles são muito corrompidos nessa peça. Muito, assim.
tem cenas, assim, muito fortes. Tem uma cena que a evangelista, ela sai rasgando a Bíblia. Tipo, isso daqui não enche a igreja, eu vou tirar. Isso daqui enche, eu vou deixar. Isso aqui, tipo, é muito, muito forte. É um confronto, né? É um confronto. E aí, no meio da peça... vou ter que dar spoiler, mas... No meio da peça, a fé e a esperança morrem. E aí, o nome da peça é Artigo 121 por isso, né? E aí, o enredo, assim, é descobrir quem matou a fé e a esperança. E aí, no final e aí as pessoas normalmente acham que foi um dos 5 ministérios. E no final de tudo foi a noiva. Porque a noiva tava completamente... chegou um momento que ela não queria mais esperar. Então ela rasga o vestido dela, ela suja o vestido dela. Nossa, isso faz muito sentido. Essa peça Essa peça, ela é muito forte. E aí, no final de tudo, ela tenta matar o amor. Aí ela tenta se matar. Aí é uma loucura. E aí, no final, acaba assim, só o amor pode restaurar a noiva. Aí a noiva vai, ela é restaurada e ela se encontra com o noivo. Legal. É uma peça Fique com vontade de assistir. fantástica. Gente, é muito, muito, muito boa. Muito boa mesmo. É uma peça bem antiga. Me impactou. E pra ti, por que muito. foi tão importante essa peça, assim, que te tocou Ela mais? falou comigo de muitas maneiras, assim. Tem uma... eu cresci... É que eu não contei um pouco da minha história. Essa peça tem muito a ver com o que eu passei. Eu cresci também num lar cristão, só que eu também tive depressão. Eu fui diagnosticada com depressão muito, muito nova. Eu tinha 13 anos. E foram muitos anos da minha vida lutando contra a depressão e tudo mais. E teve um momento que eu me frustrei, acho que, com a igreja, assim. Eu me indignei muito com a igreja e quis me afastar do Senhor, enfim. Então, aconteceram muitas coisas na minha vida que me deixaram nesse estágio muito parecido com a noiva, assim, de não confiar mais no Consolador, de achar que consegue fazer as coisas sozinha, as coisas com o próprio braço, de não se importar mais de ter rasgado o vestido, de ter sujado o vestido. E então essa peça, acho que ela mexe muito comigo nesse sentido. Eu lembro e eu fazia o papel da noiva. Então, meu Deus do céu, eu lembro quando a primeira vez que eu li o roteiro, assim, eu comecei a chorar. Eu fiquei, meu Deus, como isso é muito forte, né? E tem uma frase dela que fala, eu olhei tanto pros erros, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora, porque faz algum tempo que eu fiz. Mas era alguma coisa assim, eu olhei tanto pros erros dos ministérios, que eu esqueci de olhar pra mim, de quanto que eu tava ruim e machucada. E muitas vezes a gente assim, né? A gente quer culpar Deus e o mundo, a gente quer culpar o pastor, a gente quer culpar as pessoas da igreja, a gente esquece de olhar pra nós, de como nós estamos machucados. E outra coisa também que me marcou muito foi a parte final mesmo do noivo continuar de braços abertos, de existir a possibilidade da gente ser transformado pelo Senhor, de existir a possibilidade de, mesmo quando a gente acha que a gente está no fundo do poço, em um momento da minha vida eu achei que eu estava no fundo do poço, que não existia mais solução para mim, de que a minha vida tinha acabado, o Senhor, Ele resgata corações, não existe poço que não ser fundo demais que o Senhor não possa ir e resgatar a gente. E a peça termina dessa forma, né, falando sobre como o amor é a ferramenta que transforma o nosso coração. E como o Senhor, Ele continua de braços abertos para nós. Basta a gente se fortalecer, a gente estar disposto a colocar as nossas vestes brancas e ir em direção ao noivo. Ele sempre está de braços abertos. Isso é algo que eu levo comigo até hoje. Maravilha. Onde que a galera pode encontrar? Eu ia perguntar isso agora, tava curioso. Tá. Tem gravado essas só o vídeo, o Artigo 121, eu acho que não tem. Não tem. Eu acho que só no YouTube, assim, provavelmente, de alguma igreja que tenha gravada. Mas Rispa tem gravada, muitas peças da companhia, na verdade, fica tem aí a dica, gravada. galera. A gente tem uma plataforma de streaming chamada Nice Play, que inclusive é um aplicativo, tem lá o aplicativo bonitinho. Baixem, galera. É que nem Netflix, assim, só que melhor. Muito bom. Sim, é melhor. E ali, como é que é o nome? Nice Play. Nice Play. Você acha Ali na Play Store. tem todas as peças de vocês, assim. Quase todas. A grande maioria. E numa qualidade muito boa também, porque a gente sabe que assistir peça pessoalmente não é a mesma coisa que assistir gravada, né? Mas realmente a qualidade da Nice Play é muito boa. E uma coisa que a gente gosta muito de falar, que eu gosto muito de falar também, que a gente costuma chamar a Nice Play de um conteúdo que alimenta. Porque é um conteúdo que edifica realmente, que a gente é alimentado, né? Não tem só as nossas
peças das igrejas, mas também a gente tem ministrações, tem documentários, tem filmes, tem curtas. Uau, que legal. Tá chegando aí conteúdos para crianças também, que vai vir bastante Esse ano vem conteúdo para crianças. Tem o Radassa, que é o nosso musical. Tem muito, muito conteúdo. E porque também, além de você ser alimentado espiritualmente, a assinatura da Niciplay, ela também é uma forma de você contribuir com a nossa missão. Então, você vai estar alimentando outras vidas, outras pessoas, né? Lá em Angola. Legal. Então, além do Niciplay, tem outra forma também de abençoar a companhia, né? Que é Sim. com um apadrinhamento, você falou, Sim, né? sim. Como é que funciona se alguém quiser ser padrinho aí do projeto? O apadrinhamento, também é uma maneira muito legal de você abençoar o projeto, você contribuir mensalmente. Tem lá, bem fácil de achar, no nosso Instagram tem o link do apadrinhamento. Nosso Instagram, @CiaNici, C-I-A-Nici, com 2 S's. Não é Jeová CNC Nissi. oficial, Nem não é... CNC oficial, não, é só não. CNC. CNC. E lá você encontra, você contribui com um valor mensal, não existe um valor X, você precisa pagar esse valor. A gente tem lá, quando você vai preencher o formulário, é só preencher o formulário e a nossa equipe entra em contato. Então, quando você vai preencher lá o formulário, a gente deixa algumas sugestões de valores. Por exemplo, a gente sabe que hoje você consegue abençoar uma criança com alimentação e estudo com R$50. Ou Que uma nem o viúva. valor de uma pizza, né? Ou uma viúva com uma cesta básica. Então, tipo, só que não precisa ser esse valor, pode ser qualquer outro valor. E também não existe nenhum tipo de burocracia, você só precisa preencher lá o formulário, você contribui com o valor mensal e aí você também recebe relatórios de como tá o nosso projeto lá em Angola, de como estão as nossas crianças, as nossas viúvas, de como tá tudo. Recebe relatório, que Recebe legal. relatório, sabe? Muito bom, tem tem trabalho lá. vindo lá, né? Sim, Graças meu a Deus. Deus. É um Graças a trabalho Deus. maravilhoso. A gente fala que é a menina dos nossos olhos. Que é um projeto... A gente tem muito, muito, muito amor e muito carinho por esse projeto, né? Nasceu em meados de 2008, 2009. Aí o senhor deu um sonho pro Kaique. De que lá na Angola se levantariam 1000 ministros de fogo. Eu conto porque ele compartilha esse testemunho. Sim. Só que hoje nós já temos, assim, pra honra e glória do Senhor, mais de 1.500 crianças lá. Nossa. Estudando todos os que dias, legal. alimentação fornecida, são mais de 5.000 refeições diárias, 260 cestas básicas entregues aos finais de semana, assim, pras viúvas. Ainda é pouco se comparado com relação à quantidade de viúvas, né, mediante a guerra que teve lá. Sim. Mas o Senhor tem provido, né, não tem deixado faltar para elas. Tem sido bom. E também o cuidado com os albinos lá naquela região. Sim. Não em toda Angola, mas no Cuito, né, no Piauí, onde nós estamos localizados, o albinismo acaba entrando como uma maldição à vista do povo. E aí eles são pegos para sacrifício. Só que aí agora, ao invés disso acontecer, a aldeia Nissi tem intervido e nós temos mostrado que eles não são amaldiçoados, que eles são amados pelo Senhor. Então a gente tem fornecido protetor solar, camiseta de proteção UV. Quando possível, a gente consegue levar essas crianças para fazer cirurgia por conta do câncer de pele. Mas sempre conforme o Senhor vai permitindo. Que maravilhoso. Legal. Maravilhoso. Sim. Uma mensagem final para a galera que está nos vendo, que vocês gostariam de deixar no coração deles, ou para a igreja no geral, enfim. Pode, porque... Não, achei que você ia falar. Meu Deus do céu. Que Uma que eu mensagem posso falar? final? Uma mensagem final para as pessoas. Acho que para mim pra vale igreja. frisar a questão de... Independente de onde você estiver, independente de qual seja a sua função, o que você tem feito hoje, viva a missão do Senhor. Anuncie o reino, pregue a palavra até que ele venha, assim. Viva realmente Cristo, independente das situações, circunstâncias. A situação está difícil? Viva Cristo. A situação está feliz? Viva Cristo, né? Permaneça nele. Permaneçam nele, vale a pena. Acho que a gente pode falar, né, ao longo dessa caminhada, vale a pena. Sim. Não só pela nossa, a nossa ainda é curta se comparada, mas o Kaique, a gente fala muito da nossa liderança por uma grande referência. Sim. O Kaique começou o ministério, não sei se ele permite falar a idade dele, mas com 20 anos. Ele permaneceu, independente dos desafios, assim, das situações, ele permaneceu. Numa época sem mídia, né? Muito mais desafiador, Pois né? é. Sim. E permaneça com os olhos fixos no No Senhor. Senhor. Sempre. Lembrando que a nossa esperança não tá aqui. Eu acho que isso é uma coisa que eu carrego comigo
sempre a nossa esperança não tá aqui. Que a gente possa estar focados no que é mais importante, que é o reino dos céus. Então, se lembrar dia após dia, que é às vezes muito difícil de se lembrar de que as coisas que estão aqui, às vezes nossos problemas parecem tão grandes, às vezes as coisas que a gente vive, as nossas ambições, os nossos objetivos, mas não se esquecer nunca que o mais importante de tudo é ansiar pela volta do noivo, ansiar por estar perto de Cristo. Então, não perder o foco. E esse é o foco, é a gente se lembrar que o nosso coração precisa queimar por Maranata, ora vem, Senhor Amém. Jesus. E quando a gente se lembra disso, tudo nessa vida fica mais fácil. A gente se lembra que a nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está no reino dos céus. Maravilha. Gente, gratidão imensa pela vinda de vocês aqui. Estamos muito felizes. Muito felizes honrados mesmo. Muito também. honrados. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui. Como a gente já compartilhou, foi a nossa primeira vez no podcast. Apesar De muitas. Apesar de muito nervosismo, foi muito legal, assim, conversar com vocês, ter esse momento. Foi muito, muito bom. Igualmente, foi maravilhoso. Eu acho que foi o podcast que a gente menos falou, né? Porque assim, a gente fica assim, ó. Não, mas isso é muito bom, essa é a ideia. Não. A gente falou. Eu queria elogiar, na verdade. Por quê? Porque a gente é muito tagarela, né? Então, tipo assim, tá tão bom ouvir vocês, assim, que eu não tinha nada pra acrescentar, nada pra falar. Bom ouvir, muito bom. Não que os outros não estivessem bons, tava maravilhoso. Meu Deus. Pessoal que veio. Como assim? Não tava bom então com a gente nada? Tava maravilhoso sempre, mas é que eu tenho aquele impulso de estar sempre colocando palavras junto e tal. Mas é tão diferente, ao mesmo tempo tão igual. É diferente o ritmo de vida de vocês, então a gente fica, tipo, muito curioso, quer saber mais, quer ouvir mais vocês falando, né, com certeza. Mas igual ao mesmo tempo, porque achei o máximo ali, quando você citaria, é uma coisa que a gente tem falado nos outros podcasts também, a questão da vida ordinária, né? A vida que não tá... a gente fica esperando um extraordinário acontecer, mas o ordinário já tá acontecendo. Então, igual no sentido de que, bom, mesmo eu trabalhando aqui como uma pastora local, ou na minha área, né, da minha atuação profissional, ter esse compromisso, né, de entrega, de renúncia, é igual. Agora, é diferente ao mesmo tempo, no caso, ouvir vocês falando assim, diferente, porque é uma imersão diferenciada, bom, eu não sei o que vai ser amanhã, total mesmo, né? A gente não sabe, mas sabe, né? Sim. Então, vocês imergiram fundo numa missão linda, sim, é maravilhoso ouvir vocês. E eu acredito que isso traz também esse brilho com que vocês falam sobre o que vocês vivem, traz legitimidade para a mensagem. Isso é fato, traz legitimidade. Então, acho que, já que eu não falei quase nada, agora eu falo um monte, né? É tipo assim, galera... Vivam, né, intensamente o que vocês fazem, porque isso traz legitimidade para a mensagem, né, que a gente carrega, né? Então vocês vivem de fato cada parte dessa mensagem. Então a gente está muito honrado de ter vocês aqui e espero que venham outras vezes também. Se Deus quiser. Né? Claro. Se Deus quiser, Deus abençoe aí. Espero que feche uma agenda futura aí, né? Opa! De repente no congresso estadual. Quem sabe? Se Deus quiser. Vai ser uma honra, gente. Vai ser uma honra. Muito bom. Então, compartilhem, né, geral aí esse podcast, que o trabalho de Giovanici, né, o trabalho dessa companhia, assim como, obviamente, né, a proclamação do evangelho, voe aí pelo Brasil afora, pelas nações, e você pode fazer isso também, né, compartilhando esse podcast aí com seus amigos, e esperamos vocês numa próxima edição também. Deus abençoe. Deus abençoe.